Vou compartilhar Vou a tela desligar meu novamente. microfone. Bom dia, pessoal. Então, agora... Isso, bom dia. Estão todos vendo a tela da apresentação? Tudo ok. Então, são muitas emoções, né, gente? Vou pedir quem tiver com o fone, com o áudio, né, ligado, para desligar, mas aí a Isha consegue também ver se algum estiver fazendo barulho para não interferir. Então, gente, vamos falar um pouquinho hoje das emoções sob o olhar da medicina tradicional chinesa. Né, nós falamos um pouco ontem dessa questão emocional, né, mental, no adoecimento, né, até a gente finalizou o dia falando de constelação familiar, e aí a gente já deu um pouquinho do que a gente vai falar hoje. Então, para começar a falar o que são sentimentos, né, o que são emoções. As emoções, elas são estímulos mentais que influenciam nossa vida afetiva. E esses sentimentos são as respostas a essas emoções. O objetivo da vida é sentir as emoções, vivenciar a experiência e aprender com fatos e situações. E aí, ontem também nós vimos esse modelo, né, de conceito de saúde, que teve uma evolução ao longo da história, onde no Ocidente a gente tem ainda um aspecto mais físico relacionado ao adoecimento, à causa de doenças, e a mente e as emoções, elas também são relacionadas à causa de doenças, né, ao desequilíbrio na saúde, mas em menor quantidade. E na visão da MTC, que é a medicina tradicional chinesa, a gente nem vê que é mais importante a mente e as emoções do que o físico, mas que são tão importantes quanto. Então, eles estão dentro de uma esfera com as mesmas possibilidades de causar doenças, a mente, as emoções e o físico. Então, você pode ter desarmonia dos órgãos internos, que seria uma desarmonia, a doença, né, física mesmo, gerando esse desequilíbrio emocional, com essas emoções e esses sentimentos intensos, ou esse desequilíbrio emocional causando desarmonia dos órgãos internos. Então, é um ciclo. E como o corpo e mente formam um todo integrado, inseparável, as emoções podem não somente causar desarmonias nos órgãos yin, como também ser causadas por essas. Então, isso está descrito em Maci Óssea, que é uma referência na área da medicina tradicional chinesa. A medicina tradicional chinesa é um sistema médico completo e concebe a doença como resultante de um estado de desequilíbrio na interação entre o meio ambiente e o corpo, sendo que este corpo é entendido como um todo em sua esfera física, mental e emocional. Então, quando a gente fala o corpo está em desarmonia, a gente vê todas essas esferas igual eu mostrei, com possibilidade de causar doença. E aí a gente fala um pouquinho dos 5 elementos, porque cada elemento foi retirado da natureza e transposto ao corpo físico para gerar características a cada órgão interno. Então, a gente tem o elemento fogo, que representa o órgão coração, o elemento terra, que representa o órgão baço, o elemento metal, que representa o órgão pulmão, o elemento água, que representa o órgão rim, e o elemento madeira, que representa o órgão fígado. Cada um desses órgãos, eles estão numa sequência de geração, onde fogo gera terra, terra gera metal, metal gera água, água gera madeira e madeira gera fogo. E tem uma sequência de controle. Então, madeira controla terra, terra controla água, água controla fogo, fogo controla metal e metal controla madeira. Isso numa sequência fisiológica energética, da fisiologia energética. Quando ocorre um desequilíbrio para mais, de não haver geração ou de haver super controle, né, ou de essa direção voltar, então acontece as desarmonias, né, porque é tudo um sistema dinâmico. E aí tem as cores. O fogo, que é o coração, é vermelho, terra, que é baço, amarelo, metal, que é pulmão, é branco, mas a gente pode encontrar em alguma literatura também como cinza, que é a cor do metal, água, que é rim, da cor azul,
E também você pode encontrar a cor preta, né, negra, que pode ser as águas cristalinas do mar ou o fundo do oceano. E verde, que é madeira, fígado, né, madeira, a cor verde. E aí nós temos que dentro dos fatores de adoecimento, 3 tipos de fator. Então, nós temos fatores externos que estão relacionados aos fatores climáticos. Então, a gente tem vento, frio, calor, a umidade, a secura, o calor de verão, que são fatores do clima. Temos os fatores mistos, que não são fatores externos nem internos, que os internos são os fatores emocionais, que nós vamos abordar agora, nesse momento. E os fatores mistos são alterações nutricionais, trabalho em excesso, atividade física insuficiente, excessiva ou incorreta, relacionamento com terceiros. Então, né, alguns relacionamentos são realmente tóxicos e podem causar doenças, os distúrbios sexuais, tanto para o excesso quanto para a deficiência, agressores biológicos, como vírus, bactérias e parasitas, agentes químicos, radiações, e traumas por acidentes ou agressões, que são os fatores mistos. Dentro dos fatores internos, nós temos os fatores emocionais. E as principais emoções, elas vêm na forma de alegria, raiva, frustração, preocupação, pensamento, tristeza, medo, pavor. Então, a gente vai falar de cada uma delas. Então, a gente tem uma relação desses meridianos dos órgãos yin, né? E seus acoplados. Então, a gente tem o Zhang Fu, né? E as emoções. O Zhang, o coração, ele é o órgão que entende todas as emoções. A gente sabe, né, nessa tradição mental, emocional, o espírito, a vitalidade da pessoa. E o coração, ele administra a consciência em diversas maneiras. Então, está relacionado ao coração. Para cada emoção, a gente tem que uma energia mental particular é refletida que pertence a esse órgão yin. E esse estado emocional, ele é benéfico a cada órgão quando ele está em equilíbrio, ou seja, quando você sente a emoção. Então, para o fígado, vai ser a raiva, para o coração, vai ser a alegria, para o baço, vai ser a preocupação, e para o pulmão, a tristeza, e para o rim, o medo. Mas como assim? O coração vai sentir todas essas emoções, e quando você sente raiva no momento que você planejou algo, mas você fica com raiva daquilo e vai planejar novamente para você conseguir executar aquilo depois, mas essa raiva passa, isso é benéfico para o fígado. Quando você sente a alegria no sentido de euforia, que é a desarmonia, mas a alegria, ela traz calma e tranquilidade. Então, você no estado de alegria, que é o equilíbrio para o coração, você vai ter a capacidade de discernimento. E para o baço, a preocupação no estado de você pensar nas coisas antes de fazer. Então, é de se organizar mesmo. Você tem uma prova, então você estuda uns dias antes para você fazer, executar bem essa prova. Você tem as contas para pagar, você organiza de forma ou a escolher um dia para poder pagar no banco ou na lotérica, ou você agenda pela internet banking, entendeu? Então, você está se preocupando, mas é para você se organizar e executar tarefas. A tristeza, quando você perde um ente querido, ou quando termina um relacionamento, ou quando perde um emprego, alguma oportunidade que você gostava muito, a gente tem uma tristeza, a gente tem que viver essa tristeza, refletir, deixar fluir. O medo, ele é um instinto de preservação. Quando a gente tem medo, a gente se precave de perigos. Então, se você tem, você está num local muito alto, que você vê que não tem uma proteção, você não vai ficar muito na beirada, porque você pode ficar com medo de cair, né? Então, você está se protegendo. Se você está num lugar escuro, que você sabe que tem algum bicho, alguma cobra, você não vai andar ali sozinho, naquele mato, ali naquele momento, porque você tem medo de ser picado pela cobra. Então, esse tipo de medo que te
antecipa de algum acontecimento que pode ser perigoso para você, ele é benéfico. Mas quando esses sentimentos são considerados fatores de adoecimento, quando eles são sentidos de forma muito intensa. Então, a gente vai ter a raiva explosiva ou vamos ter outras formas de raiva, a euforia, que é muito mais do que alegria, né? Ninguém chega no consultório porque eu sou muito alegre, vim aqui ver o que aconteceu comigo, né? A gente vai ver o que está para excesso ou para deficiência dessa alegria. E aí, no caso, a gente fala que é euforia. O baço vai ser a preocupação, mas num estado de ficar pensativo, ruminando. A tristeza tem também outras divisões e o medo também. Então, vou falar de cada um deles agora. A raiva no desequilíbrio, ela pode também se manifestar na forma de irritabilidade, ressentimento, raiva reprimida, frustração, indignação, ódio e mágoa. Porque a gente é ensinado que sentir raiva é feio. Que não é certo sentir raiva. Só que todas as emoções são importantes, desde que você sinta e deixe ela fluir, né? E aí, o que acontece? Tem muito caso de pessoas com raiva reprimida ou com acessos de ódio, de ira, porque ela vai segurando tanto, você vai segurando que uma hora ela explode. E aquelas pessoas que vão ficando reprimidas, vão gerando ressentimento e até mesmo uma mágoa, né? Isso faz o Qi, essa energia vital do elemento, subir ou estagnar. Então, o fígado ele é responsável pelo fluxo de energia, né, do Qi, em todas as direções e tende a subir. Então, a gente vai ter manifestação em cabeça e pescoço. Pode ter cefaleia, que é dor de cabeça, pode ter tontura, tinido, né, zumbidos, manchas vermelhas no pescoço e rubor facial, por exemplo. No equilíbrio, essa emoção ela vai ser fluida, ela vai te fazer sacudir para você se organizar, mas ela vai ser passageira. E isso vai beneficiar o planejamento, que é uma característica do elemento madeira. E expressar a raiva é interessante em casos de estagnação. Então, a pessoa que ela reprime muito, não é que ela vai começar a bater em todo mundo. Não, ela vai começar a se impor. Então, a gente fala que você começa a ser invadido. Então, você vai reprimindo aquela raiva, você vai sendo cada vez mais invadida, como se estivessem te apertando. E vai chegar um momento que você não vai conseguir lidar com isso, e isso pode gerar uma desarmonia no corpo físico, nos órgãos internos. E no caso de excessos de raiva constantes, que vai gerar uma ascensão de Yang, a gente tem que tentar controlar essa raiva no sentido de tentar lidar com ela de uma forma que ela não seja tão intensa. Para o coração, né, como eu já falei, a euforia, vai vir numa forma de ansiedade, porque muitas pessoas falam, eu tenho muita ansiedade, mas nem sempre a pessoa tem ansiedade de excitação mental, de agitação. Às vezes vai ser um excesso de pensamento ou até um medo mesmo. Então, cada ansiedade, ela tem que vir com esse fundo de excitação mental para ser do elemento fogo. E um desejo aprazível. A pessoa, ela fica querendo um monte de coisa, mas nada satisfaz. Então, ela fica inquieta, incomodada, agitada. E está sempre em busca de outras coisas e nunca está se realizando, nunca está sentindo prazer e bem-estar. Isso consome a pessoa. E essa euforia, ela vai reduzir a velocidade do Qi, então ela vai promover uma dilatação dos vasos sanguíneos, o pulso vai ficar lento, vai ficar transbordante, então vai estar quando você palpa no pulso da pessoa, vai estar um pulso transbordante, superficial, mas ele vai estar vazio, com sintomas relacionados a palpitações, excitabilidade, insônia, falar demasiadamente. Aquela pessoa que fala, ela não deixa ninguém falar. A gente fala que desfaz montinho. Ela começa a falar e daqui a pouco todo mundo vai saindo de perto, porque ela não consegue parar de falar. Só que isso também não é agradável para as outras pessoas. Ou pode vir também na forma de uma inquietude, que é aquela pessoa que ela até fica sentada, porque normalmente com a excitabilidade a pessoa não consegue nem ficar sentada, ela fica para lá e para cá andando, ela fica sem lugar, que a gente fala. E a inquietude, a pessoa ela fica parada, né, sentada, por exemplo, em pé, mas ela está sempre batendo um pezinho, mexendo a mão, às vezes ela fica mexendo no cabelo.
E isso é inquietude. A pessoa está, entre aspas, parada, mas ela não consegue ficar totalmente parada. Que seria uma coisa de deficiência mesmo. E no equilíbrio é a alegria, como eu já disse, que vai trazer tranquilidade, relaxamento, discernimento. Então a pessoa ela vai ter uma clareza mental, né? Vai favorecer tanto o Shen, o equilíbrio do Shen dela, que ela vai saber fazer escolhas. Então as escolhas vão ser assertivas, porque ela vai estar com aquela tranquilidade para poder pensar e refletir adequadamente sobre as situações. O elemento terra, a gente fala que é preocupação no sentido de estado de ficar pensativo. Pode vir também na forma de trabalho mental excessivo, né? Trabalho ou estudo, né? Esse trabalho mental excessivo a gente fala que é tanto para o trabalho ou para o estudo, ou para os dois, porque tem gente que estuda trabalhando, trabalha estudando. O excesso de pensamentos, aquela pessoa que ela fecha os olhos e fica aquela enxurrada de pensamentos que não deixa a mente dela acalmar. Pensar constantemente em eventos, né? Eu falo que é um loop infinito de pensamentos. Não para, não cessa, e isso consome a pessoa. E pensar na vida em vez de vivenciá-la. A pessoa ela pensa, 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 mas ela não faz nada. Porque o pensamento está paralisando, está estagnando. Então, é isso aí, o fluxo não vai fluir. Né? A energia, né? O chi não vai fluir, então vai estagnar. E vai manifestar sintomas relacionados à digestão. Inapetência, né? A pessoa não vai ficar com fome, vai ter um leve desconforto epigástrico, desconforto abdominal, fadiga, né? Um cansaço extremo, e a complexão vai ser pálida, vai ser aquela pessoa pálida. E isso também está muito relacionado com o acoplado, que é o estômago, né? O acoplado do baço é o estômago. Então, por isso que a gente tem essas manifestações. No estado de equilíbrio, essa preocupação vai promover a execução de tarefas. Então, o fígado lá, estando em equilíbrio, ele vai planejar e tudo que o fígado planejar, o baço vai executar. E essa capacidade de equilibrar, né, esse pensamento, ela promove o estado de contemplação que a gente fala, que é muito positivo na meditação, porque a meditação está muito relacionada com pulmão e baço, porque pulmão está relacionado com respiração, e o elemento terra, né, o baço, está relacionado com a contemplação, com o estado de realmente esvaziar a mente, deixar os pensamentos passarem, né? Você não fica sem pensar, gente. Todo mundo é um ser pensante, mas você deixa, o pensamento aparece, ele pode, deixa passar, deixa passar. E aí você consegue ficar num estado contemplativo, né? Lembrando que o baço é mãe do pulmão, né? Então, por isso que eles têm essa inter-relação em relação ao Qi, né? A questão da respiração com a meditação. No estado de desequilíbrio, o pulmão ele é afetado pela tristeza. Então, é aquela aflição, aquela coisa que consome a pessoa. Ou então, em estado de lamentação contínua. Ou então, aquela sensação de angústia. Isso também é manifestação de tristeza. E a tristeza, ela dissolve o Qi. O que é isso? Ela desfaz. Então a pessoa fica sem energia mesmo, ela não tem energia. E muitas das vezes a pessoa que tem depressão, por exemplo, né, que uma das manifestações, ela fica tão debilitada que ela só quer ficar deitada. E o estado deitado é o pior estado para o pulmão. Então a pessoa ela está sem ti e ela está na posição que menos favorece a formação de ti. Então, por isso que a pessoa fica tão prostrada. Então, vai ter falta de ar, fadiga, sensação de desconforto no tórax, depressão e choro. Outra questão também que os ocidentais principalmente fazem é segurar o choro. Tem até uma frase muito triste, né? Na infância, a gente às vezes já escutou, engole o choro, né? A gente não engole o choro, a gente chora. Né? O choro é uma manifestação de excesso de emoção. A gente pode chorar de tristeza, mas a gente pode chorar de alegria, a gente pode chorar de contentamento, né? A gente pode chorar de preocupação, a gente pode chorar de raiva. Então, quando o choro vem, deixa ele vir. Porque se você não deixa ele vir, depois ele vai vir no momento inoportuno. Né? E ele, inclusive, gera uma síndrome que chama síndrome do caroço de ameixa. A pessoa sente que tem algo preso na garganta, ela engole e dói.
E aí eu tive vários pacientes que ficaram achando que estava com câncer, com alguma doença grave, dor de garganta. E ia no médico, o médico falou, você não tem nada. É tudo emocional. Não, tudo bem. Eu não tenho nada físico, mas o emocional está influenciando. Então, hoje, a gente já vê que tem essa preocupação, né? Mesmo dos ocidentais, de perceber que se tem um desconforto naquela pessoa, ele encaminha para um psicólogo ou até para um psiquiatra, né? Para a pessoa ter essa paz que está sendo retirada dela devolvida, né? E não simplesmente falar que não, tá tudo bem, né? Você não tem nada no seu corpo físico, tá tudo na sua cabeça, como se a pessoa estivesse mentindo. E isso é muito triste. No equilíbrio, essa tristeza, quando você sente e deixa fluir, ela vai te fazer refletir. E isso vai determinar limites adequados para a sua vida. O que você deve ou não fazer, até onde ir. Então, você vai ter uma capacidade de autocrítica e crítica externa a resultados, no sentido de analisar, não de ficar criticando todo mundo ou de se autocriticar cruelmente, como às vezes a gente acaba fazendo, mas aquele sentido de, nossa, eu fiz isso hoje, não precisava ter feito daquela forma. Ou, próxima vez, vou fazer assim. Então, você faz uma ação e na mesma hora você já tem a capacidade de analisar e criticar nesse sentido, de melhorar. E aí isso vai levar a uma respiração adequada, então a pessoa não vai ter aquela respiração curta, ofegante, né? Ela vai ter uma respiração profunda, lenta e gradual. E isso vai beneficiar a intuição. Então, como você tem uma capacidade de autoanálise muito boa, você vai também favorecer essa intuição no sentido de se perceber e ouvir o que você tem a dizer a si mesmo, né? Você consegue olhar para dentro. Temos o elemento água, né? Que é o rim. E o medo, ele vai vir no sentido de medo intenso, como um medo crônico, que a pessoa ela tem medo de tudo, né? Então ela fica com medo constante, estado de medo constante. Então a gente tem aquela coisa de lutar ou fugir, né? Que é o que o medo promove dentro do corpo. Então uma pessoa que ela só fica com medo, ela o tempo todo está nesse instinto de fuga e luta. Então ela não relaxa. E isso vai gerar uma ansiedade, mas no sentido de um medo agudo. A pessoa ela fica com tanto medo que ela gera uma ansiedade, né, com aqueles sintomas de palpitação e tudo, mas é devido ao medo e não à euforia ou preocupação. Ela vai ficar num estado de insegurança também e vai ficar com falta de confiança em si e nos outros. Então, quando a pessoa fala, não acho que eu consigo fazer, eu não acho que eu tenho capacidade, eu não confio nas outras pessoas, acho que ninguém quer ajudar ninguém, ou tudo que vai fazer fica perguntando para os outros para poder fazer. Então, essa insegurança. Então, isso aí tudo é do medo. Isso tudo é do rim. E aí, pode fazer o Ti, né, a energia descer. Então, pode gerar enurese noturna, principalmente em crianças. Crianças que, às vezes, entram em idade escolar e vão para a escola e tem essa questão de ficar longe dos pais. A incontinência urinária, né, da pessoa não conseguir segurar os esfíncteres. A diarreia, também por causa disso, né? Embora a diarreia esteja mais relacionada a intestinos e estômago, é relacionada à contração de esfíncteres que o medo enfraquece e pode fazer o Ti subir, então pode gerar também palpitações, insônia, sudorese noturna, boca seca e rubor malar. Isso aqui é principalmente na deficiência do rim, que tem relação com essa questão do desequilíbrio. E no equilíbrio, a pessoa ela vai estar segura de si, então ela tem força de vontade para executar as tarefas e ela tem coragem para buscar e para realizar os sonhos dela, né? Então, a gente tem que sentir todas as emoções para a gente vivenciar o que acontece com a gente e ter esse equilíbrio para poder planejar vontade de correr atrás, executar e sentir-se, né, realmente em paz. Então, o que eu deixo para vocês hoje, essa mensagem, permita-se sentir. Acalme os ventos da sua mente e mergulhe na paz que você precisa. E isso só você mesmo pode fazer por si. Então, eu agradeço, né, gente, a paciência, agradeço, né, essa espera, né, pelos problemas técnicos, mas agradeço também os problemas técnicos, porque para saber que a gente é humano, que a gente erra, e a todos os palestrantes que estão contribuindo
de forma brilhante, né? Ontem, a parte da tarde de hoje também, aos participantes que acreditaram, né, nessa proposta, a Universidade Federal de Ouro Preto, a ProEx, que é quando a gente está vinculando esse projeto à universidade, ao Laboratório de Sinalização Celular, ao qual estou vinculada, na figura do professor Mauro, a Vivere, farmácia de manipulação, na figura da Eliana, e a Isha, né, na Árvore da Vida Constelar, que também ajudaram na idealização dessa proposta, desse simpósio. Então, muita gratidão, e é o que eu tenho para falar para vocês hoje. Kelly, como a palestra era sobre as emoções, tinha que ter muitas emoções para a gente começar essa palestra. Pois é. Acho que a gente sentiu todas antes, né? Ai, meu Deus, que medo, não vai abrir. Ai, tô ansiosa, vai começar. Ai, dá tudo certo. Em 5 minutos nós sentimos todas as emoções. Aí agora a gente abre para as perguntas, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode escrever no chat ou pode abrir o microfone. Ou pode abrir o microfone. Fiquem à vontade. Pode abrir o microfone, Bruna. E aí, Kelly, bom dia, tudo bem? Tudo bom? Então, eu gostaria de saber essa questão dos órgãos que você mencionou que são os órgãos IN. Por que os órgãos IN? Ou eu entendi errado quando você disse? É porque eu falei dos órgãos IN, porque eles são a figura principal, né? Igual a gente fala, fígado, coração, terra, pulmão e rim. Só que cada órgão IN tem um acoplado yang, igual eu falei, o Zhang Fu, né? O Zhang é o Yin e todo Yin tem o acoplado Yang, que é a víscera. O órgão Yin ele é mais maciço, ele é responsável por armazenamento, né? Então, esses órgãos mais densos. E as vísceras, elas são ocas. Então, por exemplo, o coração é o intestino delgado, para o baço é o estômago, para o pulmão é o intestino grosso, para o rim é a bexiga e para o fígado é a vesícula biliar. Então, são todos órgãos ocos que são os Fu, né? As vísceras Yang. Então, na verdade, tem por causa do Yin e Yang, né? Então, tudo está relacionado. Eu te respondi? Sim, respondeu sim. Então acaba que, por exemplo, afetar um órgão IN sempre tem uma consequência de afetar um Yang também. Isso, o que acontece? Porque... O órgão Yin, ele tende a ser mais afetado, mas dependendo da força desse órgão, você pode, às vezes, afetar o acoplado dele. Que é Entendi, Yang. obrigada. Não é nada. Ótima pergunta. Bruna, alguém mais? Olá, posso fazer uma pergunta também? Pode, Paulo. Então, oi Kelly, tudo bom? Eu sou o Paulo. Bom. A gente se encontrou uma vez no laboratório do Mauro. Eu sou amigo da Bia. Sim. Enfim. Você tomou lanche com a gente? Tomei, comi bastante aquele dia. E muito bom, parabéns pela apresentação, viu? Estava muito boa. Obrigada. Muito interessante também. Tem uma pergunta que é bem prática, né? Então você falou que a MTC, ela fala sobre digerir as emoções, né? Principalmente sobre a asa de raiva, para fazer fluir. Né? E eu queria perguntar como é que a MTC ela faz? Ela tem existe alguma técnica que ela faz para a gente deixar fluir? Por exemplo, o sentimento de raiva, né? Para você não acumular ela. Como é que a medicina tradicional chinesa ela faz para a gente conseguir digerir tudo isso? Uhum. Muito boa pergunta, Paulo. Você usou uma palavra muito boa. Quando a gente fala em digerir, né, o baço ele é responsável pela digestão, ele é responsável pela transformação e transporte dos alimentos. E eu não sei se você lembra na hora que eu mostrei a figura dos 5 elementos, que o fígado ele controla o baço. Então, quando o fígado, você está com muita raiva, por exemplo, ou irritabilidade ou muita raiva mesmo, o que acontece? O fígado ele fica tão intenso, essa energia nele, que ele invade muito o elemento baço.
Então, o que você faz para poder controlar essa raiva? Você vai fortalecer o elemento baço que está enfraquecido e você vai promover circulação, livre fluxo de energia através de agulhas, né? Eu gosto muito das agulhas, embora tenha outras técnicas, mas nesse caso específico, se a pessoa tiver só com a raiva e não tiver com manifestação na cabeça como dor de cabeça, né, aguda, eu uso só agulha. Agora, se ela tiver com dor de cabeça, eu uso só agulha. Agora, se ela não tiver com manifestação na cabeça, eu uso moxa no ponto do baço. Porque quando eu fortaleço o baço, eu não deixo o fígado invadir. Então, você vai ter aquela capacidade de pensar melhor, o pensamento é baço, né? E aí a raiva não vai vir tão intensa. Então, a pessoa é aquela pessoa que ela é mal-humorada quando acorda, ela fica cansada, né? E qualquer coisinha que faz, ela já... né? Então, você fortalece o baço e você vai beneficiar o fígado. E muitas das vezes, a alimentação está envolvida. Então, a gente faz, às vezes, uma análise energética do que a pessoa está comendo. Às vezes, troca de horário. A pessoa que, às vezes, gosta de comer uma banana antes de tomar um chá, um café pela manhã, a gente pede para inverter, para comer a fruta depois, que você vai beneficiar baço. E você, tendo baço forte, fígado não invade. Entendeu? Porque está tudo interligado, né? E aí você vai ficar mais tranquilo. E a raiva vai vir em momentos que você precise se defender e se impor, né? Mas não vai ser exacerbada e a qualquer coisa. Eu te respondi, Paulo. Respondeu, muito bacana. Eu acho que as emoções são uma coisa tão importante que ao mesmo tempo a gente não comenta, né? Na medicina atual a gente não debate sobre isso. E elas regem nossos comportamentos, né? Nossas mentes, então é muito bacana. Muito Tem que ser levado em consideração. Igual a gente falou, né? Não é que você tem que focar muito na emoção. Mas na minha anamnese, por exemplo, eu demoro mais ou menos 2 horas, 1h30, 2 horas para fazer uma anamnese. E ao longo das perguntas, tem uma parte que é de emoções, porque tem pessoas que não falam se você não perguntar, mas tem pessoas que já começam a consulta falando das emoções, que é o que está incomodando. Às vezes a pessoa está com uma inflamação no ombro, aí a pessoa fala, minha irmã mandou eu vim te procurar, ela falou que você é muito boa para tirar dor e que eu tô aqui com uma inflamação no ombro. Aí eu falo assim para ela, mas qual que é a sua queixa principal? Nós vamos tratar tudo que for preciso ao longo, né, do tratamento. Mas o que está te incomodando hoje? Ela fala, na verdade, eu tenho uma dor no peito que eu não sei o que é. Aí você desarma a pessoa, sabe? Porque às vezes o ombro dela tá doendo, ela não tá nem ligando pra dor no ombro, não. Ela tá sentindo dor, aquela dor emocional, que às vezes é um pulmão ali que tá bloqueado. Entendeu? E aí é muito bacana isso. Obrigada pela pergunta. Obrigada, Paulo. Uma pergunta da Bruna. A Bruna agora descobriu a medicina chinesa. A retirada de órgãos ou parte deles pode gerar algum desequilíbrio? Gera o desequilíbrio físico um pouco, mas o órgão energético continua existindo, tá? Então é claro que pode ter um enfraquecimento, mas se você tonificar através das técnicas da medicina chinesa, né, com agulha, moxa, com a dietoterapia chinesa, você consegue fortalecer, mesmo ele sendo retirado, sim. Né? O sistema energético ele não deixa de existir. Mas parece que tinha uma pergunta antes, Aisha, acho que Stephanie queria perguntar também. Oi, Kelly. Oi? Eu encho você de pergunta sempre, né? Mas Fica à vontade. é um pouco a pergunta da Bruna. Você falou que o órgão yin sempre tem um órgão yang que acompanha, certo? Sim. Por exemplo, o fígado tem a vesícula biliar. Quando a vesícula biliar é retirada, o equilíbrio como que funciona? Tipo assim, para poder equilibrar esses dois órgãos? Bacana, Stephanie. É interessante que muitas pessoas hoje em dia acabam retirando a vesícula por causa da sintomatologia, né, das crises agudas. Você pode ter uma questão de, por exemplo, a vesícula biliar, ela pode a retirada dela, a pessoa pode ficar ou tímida, uma pessoa que às vezes não era tímida, ou uma pessoa que era tímida, ela pode ficar expansiva demais.
E aí, o que às vezes acontece é nesse sentido mesmo, né? Do comportamento. O fígado, ele é o órgão principal, né? A vesícula, ela vai estar ali como acoplado. Então, o que a gente faz? A gente tenta fortalecer canais da vesícula biliar para que essa energia, né? Do órgão energético, ele se beneficie e contrabalance essa ausência física do órgão, né? E aí você tonifica o órgão yin também, né? O fígado, por exemplo, ele tende a subir e tal, mas você pode tonificar o sangue do fígado, que é yin. Então, você beneficia a vesícula biliar quando você tonifica o sangue do fígado, né? Para as estudantes de acupuntura que estão aqui, F8, gente, que a gente usa, tá? Só mais uma coisa, quando você tem pedra de vesícula, é um reflexo de algum problema no órgão yin? No yin, com certeza. Tem, né, toda uma questão de base, que eu já falei, mas tem a relação com irritabilidade, né? A mágoa, que você vai estagnar e você vai acabar gerando ali esses cálculos dentro do acoplado. Como não tem como você gerar isso no fígado, porque no fígado às vezes dá gordura e tal, né? A esteatose hepática, mas no acoplado, que é onde tem o oco, né? Você vai preencher aquele oco com o que está bloqueando a estagnação, né? Transformando ela em forma física. A estagnação, ela se materializa, assim dizendo, na forma de cálculos biliares. Entendi, obrigada. Por nada. Tinha mais uma? A Geórgia, se os pontos na orelha, ao furar, podem gerar desequilíbrio. Pode gerar quando fura algum ponto na orelha, gente que tem piercing. Acho que eu falei na... Eu queria só... Antes, fala esse da orelha daqui a pouco, porque eu queria fechar essa história aí dos órgãos, de quando tira um acoplado, né? Uhum. Então, nós já vimos aí, ó. A pessoa... foram as emoções... Não, vamos lá, toda a manifestação que fez com que permitisse a esse depósito, não vamos falar da questão fisiológica que a gente vê, também tem toda uma predisponibilidade, mas está lá o cálculo. Aí você vai, tira a vesícula ou tira o cálculo, faz uma litotripsia, tira o cálculo. Como que você recupera isso emocionalmente falando, né? Ou uma vez tirou, resolveu? Porque às vezes, vamos pensar, se fosse qualquer adoecimento que gera um aumento de massa, se a gente pensar nas outras práticas, na hora que você tira aquela massa, você tem ali um ponto zero para iniciar uma recuperação. Uhum. E mesmo na alopatia, é o princípio para fazer uma quimio, uma radioterapia, se fosse um câncer, qualquer coisa. Então, teve um aumento de massa, né? Anormal, e ali você retirou, passou para o zero. É assim? O raciocínio é esse? Tirou a vesícula, passou para o zero? Então, passou para o zero no sentido de se a pessoa estiver buscando isso. Porque se ela só retirou e não fez mais nada, às vezes, assim, não é acupuntura, mas uma psicoterapia. Uhum. Né? Ela está tendo uma estagnação, né, a vesícula não tá conseguindo fazer o funcionamento dela adequado. Então, a pessoa está com um aspecto emocional ali que precisa ser tratado. Então, às vezes, uma psicoterapia, né? Porque é uma pessoa que às vezes ela não consegue se manifestar, é uma pessoa que não sabe dizer não, muitas das vezes. Então, ela vai engolindo aquilo, né? E aquilo vai transformando em alguma coisa. Então, você pode liberar essa questão através de acupuntura, mas você pode beneficiar com outras técnicas, né? Porque senão ela vai retirar, daí a pouco já vai precisar tirar ou mais cálculos ou o próprio órgão. Que é o que acontece com muita gente. A pessoa, às vezes, ela já tira, né? Os médicos falam, não, já vou tirar direto, tem tanto que daqui a pouco está produzindo mais. Né? Então, pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço, todas, quando foram fazer a cirurgia, já retiraram o órgão. Porque tinha tanto cálculo, ou cálculos tão grandes, que o cirurgião achou melhor retirar o órgão. Falei, não, daqui a pouco vai estar tudo aqui de novo. A gente vai botar um fecho para poder só abrir e tirar, então. Né? Porque você não resolve a raiz do problema, você resolve só a manifestação. Porque aí teria um conjunto, né? E você vê que se
se a pessoa sabe disso quando ela vai fazer uma cirurgia desse tipo, né? Devia ser Esse abordado isso, né? Aí, nossa, é um modelo de integralidade, né? Porque aí pegar esse campo, ali pega o campo lá, ó, pega o campo Aisha, mas pega esse campo também energético, né? Que a medicina tradicional chinesa ajuda a ver, pega essa questão dos florais, que você pega e trata com um conjunto de Isso, uma possibilidades, floral né? terapia para essa pessoa, né? Para ela Irriga poder. aquilo tudo, própria fito chinesa e tudo, né? Então, isso é só porque, como estava amarrada, minha pergunta estava amarrada à mesma questão, mas está ótimo, agradeço, super esclarecedor. Muito Vamos lá, bacana. agora um brinco lá na orelha, vamos ver. A Geórgia. Geórgia, pode perguntar? Não, é que eu fiquei na dúvida, né? Porque acaba que tem muitos pontos. Eu já fiz acupuntura uma vez, nossa, foi uma fase muito feliz, assim, da minha vida. Inclusive, eu acho que eu tenho que voltar. E aí, um dia também teve uma programação na escola de farmácia de pontos auriculares também, sabe? Que aí ela explicou desses pontos. Eu queria saber primeiro se é o mesmo ponto da acupuntura ou se são diferentes. E se furar a orelha, né, colocar piercing, isso pode alterar ou gerar algum desequilíbrio. Sim. A auriculoterapia, Georgia, ela é um recurso terapêutico dentro da acupuntura, né? É um sistema, um microsistema, um sistema reflexo, onde você tem desenhado no pavilhão auricular o desenho de um feto, de cabeça para baixo. Então, tem todos os órgãos internos, as estruturas corporais, a coluna, né? Tem a parte do lóbulo, é a parte mais mental. Então, a gente tem vários pontos que vão agir no corpo todo. Por isso que a auriculoterapia ela é tão empregada hoje, né? Por vários profissionais. Está dentro da acupuntura, sim. E a questão do perfurar, a maioria das pessoas hoje perfura no meio do lóbulo quando faz aquele furo convencional. E pega, às vezes, o ponto olho. Esse ponto, quando ele não inflama, né, não infecciona, essa orelha tem uma reorganização desses pontos. Então, pontos ele vai ficar assim, ele vai arredar para o ladinho, assim dizendo, mas ele vai continuar ali. A grande questão são os piercings, né, os transversais que as pessoas colocam, e a orelha fica inflamada constantemente, porque você vai estar ativando aquele ponto. O que a gente observa? Quando a pessoa põe transversal, né, que ela pega a parte da orelha, eu não acho que não sei como conseguir mostrar, e pega essa parte aqui e vem cá para esse lado, nessa parte aqui tem o ponto da amígdala. Então, essa pessoa ela começa a ter, às vezes, infecção de garganta frequente. Eu tive 2 pacientes que tinha transversal e que estava usando, né, fez transversal e o transversal ficava só inflamado. Aí eu falei assim, ó, você vai ter que ir ao médico porque antibiótico não vende sem receita, você precisa fazer um tratamento antibiótico aí, porque essa cartilagem está infeccionada, né? Fazer uma asepsia correta, porque quando cicatriza, o ponto reorganiza, então você continua com ele ali pertinho. Mas se não reorganizar, estiver inflamado, a inflamação vai ficar disparando. E às vezes você vai ter sintomatologia relacionada. Igual ponto-olho, por exemplo, que pessoas que têm a orelha inflamada no lóbulo. A pessoa pode ter problemas nos olhos, entendeu? Essas manifestações pode acontecer, né? Mas se você fura e cicatriza belezinha, os pontos se reorganizam, você continua com eles na orelha, sim. Entendi. Respondi Então, se ele a vive pergunta? inflamando, sim, muito esclarecedor. Então, se ele vive inflamando, acaba que resulta em sintomas, né? Isso, e até para você saber qual é o ponto que está inflamando para você tratar sistêmico, né? Entendi. Porque a gente pode fazer uma anamnese auricular, olhando pontos contribui, na... né? Para Isso. entender o que está acontecendo. O que eu sempre falo é que a pessoa, se for fazer, faz pelo menos numa orelha só e deixa a outra liberada. Eu fiz isso. Eu tenho uma orelha toda furada, a outra tá mais tranquila. Pois é. E aí, se tiver alguma inflamação, a gente percebe qual que é o ponto, tenta identificar no mapa, né? Porque tem vários mapas, mas tem uma padronização mínima ali dos pontos, e aí você consegue identificar qual área que está ali mais afetada e tratar, às vezes, sistêmico. Né? Entendi. Porque quando está inflamada, a gente não trata a orelha inflamada. Então não dá para fazer a aurícula. Aí por isso que é bom ter a outra livre, né?
Uhum. Eu tenho uma livre e a outra cheia de piercing. Pois é, então já Mas tá muito... cheio, não põe mais não. É, minha mãe tem pavor. Mas aqui, muito obrigada, adorei a palestra, assim, acho que eu vou querer até ver de novo. Eu achei Pois muito é, interessante veja. esses pontos. É que eu sou uma pessoa, assim, que as emoções, elas refletem muito no meu organismo, assim, questões Todos sintomatológicas. nós, Jorge. A gente só disfarça melhor. É, verdade, uns disfarçam mais e outros menos. Eu não disfarço tanto. Não é? Mas muito obrigada, sério mesmo, muito Eu que claro. agradeço, muito boa sua pergunta. Mais Uma alguma? última pergunta, Kelly, dá tempo? A Dá. Rossan queria perguntar e aí a gente encerra. Pode perguntar, Rô. Olá, bom dia. E bom Tudo dia. na paz, parabéns, Kelly. Então, eu estive como residente no Mosteiro de Pico de Raios, aqui em Ouro Preto, Aham. e formanda em acupunturista. Já estivemos juntos em outros eventos aí, mas de já eu gostaria que você contribuísse para a gente. Claro, essa relação de autoconhecimento, de ir percebendo esse limite entre o tempo que uma emoção, né, perpassa. Então, você deu o exemplo da tristeza com relação ao pulmão, por exemplo. Do humano sentir tristeza, mas quando isso se prolonga por muito tempo, quando isso não é processado, como isso atinge ao órgão, né, ao rim, aí, aos clopados, como você já falou muito bem. Então, se houver tempo, eu gostaria que você nos sugerisse, né, para quem está assistindo, pontos para automassagem, ou como a pessoa perceber esse limite, assim, como está começando uma disfunção energética, do que vai virar algo que a gente chamaria de patológico, ou que é habitual mesmo do cotidiano, desse turbilhão de emoções, como percebemos antes da palestra, quando uma coisa não flui como esperado e a gente vai se percebendo mais agitado, né? No nosso caso, a gente vai falar sempre da meditação, da respiração mais consciente, fazendo essa relação com a palestra de Aisha ontem, no início das atividades, né? Respirando, acalmando e se olhando de fora, como se disse bem, para identificando que emoção é aquela, mas havendo tempo que você nos indique uns pontinhos aí, outro, para automassagem, sobretudo nesse contexto de pandemia, com muita gente aí agitada e ansiosa em casa. Tá? Gratidão. Muito boa pergunta, Rô. Gostei demais. Tem um ponto, gente, que ele é o mar do Titi. Então, assim, respiração fortalece o pulmão. Então, respirar ao ar livre, fechar os olhos e tentar concentrar na respiração fortalece o pulmão. Mas se você estiver sentindo aquele aperto no peito, na linha média, mais ou menos na direção dos mamilos, tem um pontinho que você vai descendo assim, se vocês quiserem tentar achar, ele é o ponto VC17, né? É o meridiano do vasoconcepção 17. Ele é o mar do Ti. E normalmente quando você está com a respiração presa ou está triste, você sente um dolorimento, né? Às vezes até forte. Isso, aí já está mostrando certinho. E aí você pode apertar ou com o indicador ou com o polegar, e você segura por 60 segundos. Você pode fazer isso várias vezes ao dia. Tá? Você vai ajudar, através de Doin, que é uma técnica de automassagem, a dispersar essa energia estagnada no tórax. Tá? Outro ponto interessante é o P7. É um ponto que eu gosto muito para fortalecer pulmão. Ele está nessa prega do punho, essa primeira prega aqui, ele está 1,5 tissu. Então, você vai pegar o seu dedo indicador, vai colocar aqui. Tem esse ossinho aqui, ó. Aí, o que você faz? Você faz assim com o ossinho. Vai ter uma depressão. Todo ponto de acupuntura, ele é numa depressão. Então, você pode medir. Normalmente, o seu indicador já vai cair nesse ponto. Ou você pode fazer com o polegar. É bem na depressãozinha. Depois desse processo estiloide, que é esse ossinho aqui, tá? No polegar. E aí você também pode fazer a massagem. Nesse ponto, você pode ficar pressionando, tá? Para você ativar. Se você tiver com a dor no tórax, né, com esse aperto e sensação de tristeza, aí você pressiona 60 segundos o do tórax e depois 60 segundos esse aqui segurando,
Agora, se você tiver, às vezes, com uma questão do nariz, que o nariz reflete o pulmão, por exemplo, né? Você pode apertar esse ponto que eu te falei durante 60 segundos, apertando, que aí você está tonificando, e você aperta IG20, que são esses dois pontos aqui, ó, na asa da narina, tem um bem fundinho aqui. Às vezes você não vai conseguir apertar os dois ao mesmo tempo, você aperta um, 60 segundos, aperta o outro. Porque às vezes a pessoa fica com tanta falta de ar, assim, aquele desconforto no tórax, que até a respiração dela atrapalha. Então você faz isso, depois você tenta fazer às vezes uma respiração, uma meditação. Igual a gente fez ontem com a Lívia, foi uma respiração de 7 minutos. Eu fiz depois à noite e eu dormi 9 horas seguidas. Sabe? Foi muito bom. Falei, não, muito melhor do que Rivotril. Entendeu? Então, são coisas que a gente pode fazer, igual eu falo, é o home care, né, gente? Quando a gente faz uma prática, normalmente a gente ensina alguma coisa para o paciente no consultório para ele ir para casa fazer. Porque às vezes a pessoa vai vir uma vez por semana, mas ela precisa de cuidado todo dia. Então, a gente tem que se cuidar todo dia. Como a Manuela gostou, né? Tem que cuidar da casinha, que eu falei. Então, a gente tem que se cuidar todos os dias, né? A gente quer viver bem, quer viver em paz. E sempre perceber que quando um elemento ele está em desarmonia, você precisa sim deixar a emoção fluir, mas às vezes você vai precisar de uns dias ali para digerir essa emoção. Mas faça isso com intenção, né? E não entre em desespero. E sempre que precisar, procure ajuda, porque as emoções elas são fatores de adoecimento, sim. Então a gente tem que levar em consideração. Não adianta tapar o sol com a peneira, né? E por mais que você tente disfarçar, você pode disfarçar, mas você não pode ignorar. Tá certo? Acho que eu contribuí com o que a Rô pediu, né? Gratidão, Kelly. Foi incrível a palestra. Muito obrigada. Acho que deu para E compartilhar também essas né? dicas para o dia a dia, que é tão importante, né? A gente poder levar para casa um pouquinho do conhecimento e poder praticar. Então é isso, pessoal. Agradecer a participação de todas e todos. Aguardando vocês na parte da tarde. A gente retorna às 15 com a palestra sobre o Reiki. Beleza. Aí o mesmo link, né? Acho que algumas pessoas tiveram com dificuldade porque tem a senha. Mas é só colocar o Pix, né? É Pix, tudo em Pix. maiúsculo. PICS. Beijo, querida. Obrigada, hein? Muito bom. Tá. Muito bom. Eu que agradeço, gente. Que a gente tenha um bom evento. Até de tarde. Bom evento.